Asterisco asterisco a voz falhou. O Brasil prendeu a respiração. Ao vivo no programa de maior audiência do país, Tadeu Schmidt não aguentou. Na noite de sexta-feira, 17 de abril, o apresentador do Big Brother Brasil fez o que parecia impossível. Ele parou o reality show para falar de uma realidade muito mais dura. O Brasil perdeu um gigante. E Tadeu Schmidt perdeu um irmão. Mas a decisão de entrar no ar, com o coração em pedaços, revelou uma história de profissionalismo, amor e uma força que chocou até os mais céticos. A pergunta que todo mundo se fez foi: como ele conseguiu? A resposta é a maior homenagem de todas. Para entender a força daquele momento, a gente precisa voltar no tempo. Não só algumas horas, mas mais de uma década. Em 2011, Oscar Schmidt, o Mão Santa, o maior ídolo do basquete brasileiro, recebia um diagnóstico terrível: um tumor no cérebro, um glioma. A notícia caiu como uma bomba. Começava ali a partida mais difícil da sua vida. Cirurgias, radioterapia, quimioterapia. Oscar, o homem que nunca fugiu de uma briga na quadra, encarou o câncer de frente. Ele mesmo disse anos depois que perdeu o medo de morrer, uma frase de um poder absurdo. Em 2013, o Hall da Fama da NBA, a maior honra do basquete mundial, o incluiu. E ele foi lá de boina, careca pela quimio, e discursou para uma plateia de lendas, mostrando que sua grandeza ia muito além das cestas. Mas a doença é traiçoeira. Em 2022 ele tomou uma decisão que dividiu opiniões. Anunciou que iria parar com a quimioterapia. Muitos não entenderam, mas ele queria viver seus dias com mais qualidade, perto da família. E o tempo foi passando. Até que no ano passado a luta se intensificou. O filho Felipe Schmidt revelou que um novo tumor mais agressivo foi descoberto. Uma terceira cirurgia foi feita, mas as sequelas foram severas. O gigante começou a sentir o peso da batalha. No começo de abril de 2026, apenas 9 dias antes do fim, Oscar já não teve forças para comparecer a uma homenagem do Comitê Olímpico Brasileiro. O filho foi no seu lugar. Era um sinal. O jogo estava chegando aos seus momentos finais. E então, na manhã de sexta-feira, 17 de abril, a notícia que ninguém queria dar: Oscar Schmidt passou mal em casa, foi levado ao hospital em Santana de Parnaíba, mas não resistiu. Uma parada cardiorrespiratória. O Mão Santa, aos 68 anos, descansou. O Brasil entrou em luto, e imediatamente os olhos se voltaram para o irmão, Tadeu. O BBB estava na reta final, o momento crucial do jogo. A pergunta era óbvia: ele vai apresentar o programa? A Globo vai colocar um substituto? A especulação tomou conta das redes. E então veio a resposta do próprio Tadeu. Em uma postagem nas redes sociais, e horas depois, ao vivo, para milhões de pessoas, ele explicou. E a explicação foi uma aula de caráter. Com a voz embargada, mas firme, ele olhou para a câmera e disse: oi, gente. Hoje é um dia difícil. Nós demos adeus pro meu irmão Oscar, mas fiz questão de estar aqui. Ele continuou, e cada palavra era um soco no estômago da gente. Meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Nunca deixou os companheiros de time na mão, não desfalcou a equipe nem com a mão quebrada. Por isso estou aqui hoje. Você tá entendendo a dimensão disso? No momento de sua maior dor pessoal, Tadeu Schmidt usou o maior exemplo do irmão para justificar sua própria força. Ele não estava ali apesar da morte do irmão. Ele estava ali por causa do irmão. Era uma homenagem em forma de trabalho, em forma de compromisso. Ele pediu desculpas se não tivesse a energia de sempre, mas prometeu dar o seu melhor. E ele deu. Conduziu uma prova do finalista, interagiu com os brothers e só no final do programa, voltou a se emocionar, agradecendo o carinho e a compreensão do público. A internet, que muitas vezes é um lugar terrível, naquele dia foi quase unânime. A onda de apoio, de carinho, de admiração por Tadeu foi gigantesca. As pessoas não estavam apenas comentando sobre o BBB. Estavam testemunhando um ato de amor e resiliência em rede nacional. Viram um homem honrando o legado do seu maior herói da forma mais pública e corajosa possível. Tadeu Schmidt sempre viveu, de certa forma, à sombra do irmão gigante. Ele mesmo já contou que foi pro jornalismo para não ser comparado com o atleta genial da família. Mas naquela noite a história se inverteu. Naquela noite foi o irmão mais novo que ensinou ao Brasil uma lição. Oscar nos ensinou sobre audácia, sobre não ter medo de arremessar, sobre amar a camisa do seu país acima de tudo. Ele disse não para a NBA para poder jogar pelo Brasil, uma decisão impensável hoje. Ele nos deixou recordes, o ouro no PAN de 87, e a imagem eterna do Mão Santa. E Tadeu? Na noite em que o Mão Santa descansou, Tadeu nos ensinou sobre dever, sobre resiliência, sobre honra. Sobre como o luto pode, sim, caminhar ao lado do compromisso. Ele não se escondeu na dor, ele a usou como combustível. Transformou a maior perda da sua vida na maior homenagem que poderia fazer. O Brasil se despediu de um Schmidt ídolo, mas descobriu, talvez de forma definitiva, a força de outro.
O legado da família Schmidt naquela noite foi escrito em dobro. Um na história do esporte. E outro, ao vivo, na história da televisão brasileira. Uma força que, aliás, parece ser de família. E falando em família e bastidores da TV, você não vai acreditar na indireta bombástica que a Patrícia Poeta mandou ao vivo no encontro, que tá todo mundo dizendo que foi pro Manuel Soares. A treta voltou, e nós temos os detalhes. 4. Timeline 5. *** berrous. Sugestão de busca é Tadeu Schmidt chora BBB 26 vídeos da Globo, G1, notícias da TV. Oscar Schmidt melhores momentos basquete, clipes de jogos, arremessos. Oscar Schmidt Hall of Fame Speech 2013 vídeo da cerimônia. Entrevista a Oscar Schmidt câncer trechos de entrevistas para a Rede TV. Etc. Felipe Schmidt homenagem Kobe 2026. Vídeo do filho recebendo prêmio manchetes morte Oscar Schmidt, prints de G1, CNN Brasil, Terra, etc. Tadeu e Oscar Schmidt juntos fotos de arquivo pessoal, imprensa, consultório médico, máquina de radioterapia, bolsa de quimioterapia, berrou genérico de hospital. Prova do finalista BBB 26 clipe do programa daquela noite, Patrícia Poeta encontro berrou para o gancho final, SFX, da Biblioteca Padrão, Impact _Bs, Earthat _Slow, Voshoj _Hard, Glit _Short, News _Sting, Impact _Boom, Sed _Tuba, Pop _Click, Voshoj _Rewind, Notification _Din, Drone _Dark, Riser _Build, Camera _Shooter, Voshoj _Soft BGM da Biblioteca Padrão, BGM _Dark _Piano BGM _Emocional _Strings BGM _Inspiring _Shoir, BGM _News _Urgem BGM _Tense _Strings BGM _Emocional _Piano, BGM _Opefu _Strings BGM _Reflective _Piano BGM _Sneak _Pizzicato 6. Encerramento e gancho narração final. Uma força que, aliás, parece ser de família. E falando em família e bastidores da TV, você não vai acreditar na indireta bombástica que a Patrícia Poeta mandou ao vivo no encontro, que tá todo mundo dizendo que foi pro Manuel Soares. A treta voltou, e nós temos os detalhes. Visual final. Cartela de encerramento com uma thumbnail clicável para o vídeo A Treta Poeta X Manuel voltou. O que aconteceu agora? Ao lado do botão inscreva-se, piscando suavemente. 7. Self-check 2. Nenhum trecho da timeline passa 4S sem evento visual. 3. Mínimo 12 eventos visuais por minuto de vídeo. 4. BGM marcada de 0 hora até o fim sem lacuna. 5. SFX especificado em todos os cortes grandes e revelações. 6. Caption em blocos de 1 a 3 palavras, sincronizada com voz. 7. Palavras-chave emocionais marcadas com cor. 8. Nenhum berrou repetido dentro de 45S, sugestões variadas. 9. Estrutura começo meio fim clara. 10. Fim da narração igual fim do vídeo mais ou menos 2S. 11. CTA de inscrever aparece sem pausar a história. 12. Ao menos uma mudança de BGM. 13. Variação de enquadramento em menor ou igual a 60% dos clipes. 14. Tom declarado mais coerente com a notícia. 15. Nenhum fato inventado, citações só com fonte real baseado na busca.